hoje a gente vai dar continuidade à análise dos crimes contra o patrimônio, entrando em mais um capítulo, e a gente vai falar sobre usurpação e, em seguida, sobre dano. Então, o primeiro conceito de usurpação seria o apossamento violento, ou a aquisição com fraude, ou alcançar algo sem direito. Então, esse é o conceito de usurpação. Em regra, esse capítulo da usurpação tutela bens imóveis. A exceção vai ser o artigo 162, que seria a supressão, alteração de marca em animais. Então, vamos lá. O que diz o artigo 161? Suprimir ou deslocar tapume, marca ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa alheia móvel. Isso é o que fala o caput. O parágrafo 1º traz condutas que são equiparadas, mas que têm nomenclatura diferente. Então, o caput do artigo 161, ele é chamado de alteração de limites. O inciso 1º do parágrafo 1º do 161, ele é chamado de usurpação de águas. E o inciso 2º do parágrafo 1º do 161 é chamado de esbulho possessório. Então, nós temos 3 crimes aí no artigo 161. Então, seria suprimir ou deslocar o tapume, marca ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória com o intuito de apropriação no todo ou em parte da coisa alheia, da coisa imóvel alheia, né? Como alteração de limites. A usurpação de água seria desviar ou represar em proveito próprio de outro águas alheias. E o esbulho possessório seria aquela conduta de quem invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para fim de esbulho possessório, para fim de tomar posse do imóvel. Ainda no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 161, nós vamos ter a previsão do concurso material obrigatório, certo? Então, quando há a violência à pessoa, vai ser acumulada obrigatoriamente a conduta da violência e do esbulho possessório. E se a propriedade é particular e não há emprego de violência, nós temos aí uma exceção à regra geral da ação penal, que é previsto lá no artigo 100, que estabelece que a ação, de forma genérica, ela é pública e incondicionada à representação, mas no caso de propriedade particular e sem o emprego à violência, nós temos aí uma ação penal privada. Então, vamos lá analisar cada um desses elementos. Então, nós vamos ter que o artigo 161 vai tutelar bens imóveis, né? E que ele vai ter 3 condutas, que seria alteração de limites, usurpação de águas e esbulho possessório. Então, temos 3 crimes distintos, né, que podem mesmo que ocorra em um mesmo contexto fático, por exemplo, alguém invade o terreno e depois desvia a água, nós temos aí 2 crimes distintos, né? Aí o concurso material por 2 vezes do artigo 161, nesse exemplo. Então, a alteração de limites é o que está no caput. A usurpação de água, como eu já disse, é o que está no parágrafo 1º, inciso 1º, e o esbulho possessório no parágrafo 1º, inciso 2º. Observar que para cada um desses crimes nós podemos ter elementares distintas. Então, a alteração de limites seria a conduta de quem, por exemplo, move a cerca, né, diminuindo o terreno do vizinho e aumentando o seu próprio terreno. Seria um exemplo desse crime. Observar que só quem pode ser sujeito ativo desse crime é o proprietário do imóvel que está
ganhando a vantagem, né? Então, o proprietário do imóvel que está acrescendo parte do imóvel alheio é quem pode ser o sujeito ativo desse primeiro crime. Quanto à objetividade jurídica da alteração de limites, nós vamos ter o patrimônio e a posse legítima de bens, e o objeto material próprio, tapume, marco ou qualquer sinal de linha divisória. Tapume e marco, aqui é exemplo de sinal ou linha divisória. No exemplo que eu dei, teríamos aí uma cerca como linha divisória. Como, se vocês observarem em venda de lotes de terra, nós temos pequenos sinais, né, que indicam a divisão entre um lote e outro. Aquilo ali seria um marco. Um tapume, a gente pode ser, a cerca pode ser considerada tapume ou um muro, certo? Então, se refere a qualquer uma dessas coisas que dividem os imóveis, né? Quanto ao núcleo do tipo, nós vamos ter suprimir ou deslocar, ou seja, tanto faz a retirada desse sinal que indica a linha divisória, como o deslocamento da linha divisória. E vamos ter como elemento normativo aí a coisa alheia, assim como temos nas demais, em outros crimes patrimoniais, como o furto ou o roubo. A diferença aqui é que nós estamos nos referindo a bem imóvel, enquanto que nos demais a coisa alheia era móvel. Já falei que só pode ser sujeito desse crime o proprietário do imóvel, então, especificamente no caput, nós vamos ter crime próprio. Enquanto que o sujeito passivo seria o proprietário ou o possuidor do imóvel em que a conduta típica é realizada, né? Então, possuidor, no caso, pode ser diverso do proprietário. Por exemplo, aquele que tem um imóvel alugado, ele é possuidor, enquanto o proprietário é o locador do imóvel, o locatário é o possuidor. Em relação ao elemento subjetivo, nós temos aí o dolo, né? Então, todos os crimes patrimoniais até agora, todos só admitem a forma dolosa, e nós temos aí um especial fim de agir, que esse especial fim de agir é ganhar, né? Se aproveitar ter proveito do terreno do outro, né? O momento consumativo depende da conduta em que é eleito pelo agente. Então, se nós temos dois verbos, que é suprimir ou deslocar, aí nós vamos ter momento consumativo exatamente a que se refere o verbo, né? No momento da supressão ou deslocamento, mesmo que não haja a vantagem por parte do agente, né? Então, esse é um crime formal. E a tentativa é perfeitamente possível, né? Então, se alguém tem a intenção de deslocar uma cerca e no momento que inicia a ação, é surpreendido pelo dono do terreno vizinho e interrompe a sua conduta, né? Aí nós temos um caso de tentativa, né? Conduta interrompida em situações alheias à vontade do agente. Quanto ao parágrafo 1º, que é a usurpação de água, nós vamos ter alguns elementos que são distintos. Então, nós vamos ter a objetividade jurídica, o patrimônio, no caso aí, águas, né? E o objeto material também vai ser essa água que é desviada. Observar que o Código Civil trata a água como parte do solo, né? E o núcleo do tipo seria desviar ou represar. Então, o exemplo desse crime seria se por um acaso um riacho, um rio passa em mais de um terreno, né? E o terreno de cima represa a água, fazendo que o terreno mais abaixo pare de ter água, né? O rio pare de fluir para o terreno abaixo, seria um exemplo desse crime. No caso, represar. Ou desviar, né? Então, forma-se um novo leito para que a água não passe mais no terreno do vizinho, por exemplo.
A questão também o mesmo elemento normativo, nós vamos ter o alheio aí, né? No caso, a água como considerada parte do terreno pertence ao dono do terreno também. E como sujeito ativo, diferentemente do caput, do 161, nós vamos ter aqui um crime comum. Então, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do desvio de águas, né, que é o que é previsto aí no parágrafo 1º. E como sujeito passivo, aí temos da mesma forma, proprietário ou possuidor, né, lembrando o exemplo que eu acabei de dar, né, que o proprietário e possuidor podem ser figuras distintas, né, então, em um terreno que é alugado, nós vamos ter o locador como proprietário e o locatário como possuidor. E como elemento subjetivo também o dolo com especial fim de agir, né? Então, traz um prejuízo para o dono, né, do terreno que é prejudicado e traz um proveito para quem desvia a água. Da mesma forma que o anterior, o momento consumativo vai depender do verbo, né, da ação que é praticada, né, que é eleita pelo agente para a prática do crime. É crime formal. Da mesma forma também da alteração de limites, né, não precisa ter efetivamente nem o dano, nem o proveito, basta que haja o desvio. Sendo a tentativa também da mesma forma do anterior, perfeitamente possível. Por fim, o artigo 161 traz o esbulho possessório, que é o parágrafo 1º, inciso 2. Nós vamos ter a propriedade, a posse, a integridade física, a liberdade individual, como objetividade jurídica. Então, nós temos aí um crime que é pluriofensivo, né? Observem que no esbulho possessório traz a questão da violência contra a pessoa, certo? Então, nesse caso, por isso que nós temos essa pluriofensividade nesse delito. Quanto ao objeto material do esbulho possessório, nós vamos ter o imóvel que é invadido. Na verdade, o esbulho seria a invasão de um terreno, né? O terreno está lá, tem dono, tem proprietário, e uma pessoa, mais de uma pessoa, invade o terreno e se apossa do terreno. Seria essa a conduta do esbulho possessório. Além, por óbvio, né, como nós temos a previsão aí da prática do delito com violência contra a pessoa, a pessoa que suporta a violência também figura aí como sujeito passivo. Quanto ao tipo objetivo, nós temos aí o núcleo do tipo o verbo invadir, e aí temos a violência ou grave ameaça. E temos também, pessoal, a previsão de concurso de 2 ou mais pessoas. Observar que, como traz expressamente violência contra a pessoa ou grave ameaça, a violência tem que ser contra a pessoa, a violência contra a coisa não vai caracterizar os parágrafos 2º e 3º, ao esbulho possessório, mas não podemos aplicar a regra do parágrafo 2º e 3º, certo? Por exemplo, o terreno é cercado, tem uma porteira ou um portão, e aí derrubam o portão ou arrombam o cadeado. Isso é violência contra a coisa, não é violência contra a pessoa. A violência contra a pessoa é no caso, por exemplo, se tivesse alguém vigiando e essa pessoa sofresse uma agressão, uma lesão corporal. Observar que vocês vão encontrar divergência doutrinária no que se refere a mais de 3, 2 ou mais pessoas, né, o concurso de agentes, para o esbulho possessório, porque tem doutrinadores que defendem que para que haja esse concurso, bastam que sejam 3 pessoas, né, que falam concurso de mais de 2 pessoas. E existem doutrinadores que advogam pelo mínimo de 4 pessoas. Então, cada um
com suas justificativas, né? Quanto ao sujeito ativo, é crime comum, então, dentro do 161, nós só vamos ter crime próprio no CAPT, né, tanto no desvio de água como no esbulho possessório, é crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Quanto ao sujeito passivo, nós vamos ter aí, podemos ter mais de um sujeito passivo, né, porque nós temos a questão do proprietário do imóvel, temos a questão da vítima da violência, a grave ameaça no sentido de quem suporta também quem tem a sua liberdade individual afetada, né? Então nós temos aí propriedade, integridade física e liberdade individual como objetividade jurídica. Então nós podemos ter sujeito passivo que é titular desses bens jurídicos podem ser distintos, né? E como elemento subjetivo, né, esse dolo com especial fim de agir, ele perpassa por todos os 3 crimes do 161, né? A consumação vai se dar com a invasão do imóvel. Passando para o 162, que aí não se trata mais da questão de imóvel, né, que é a supressão, alteração de marca em animais, isso é bem simples de se perceber. Então, qualquer marca que indique a propriedade de um animal, por exemplo, marca, aqui é uma crueldade, né, marcar ferro quente, ou aquilo que botam na orelha do gado, né, para indicar a propriedade. Então, a supressão, alteração dessas marcas, por si só, é crime. O patrimônio, no caso, não é propriedade imóvel, não é bem imóvel, mas semovente, né? Se fala de animais, se fala de semoventes. Mas não deixa de ser patrimônio, né? Então, os animais são patrimônio das pessoas. Quanto ao objeto material, o gado, o rebanho, né? Que vai sofrer essa conduta. E observar que isso é pacífico, né? Como fala em supressão, alteração de marca em animais, como animais, o 162 está no plural, a conduta deve recair sobre mais de um animal. Então, a supressão em um só animal não configuraria aí o crime. Quanto ao tipo objetivo, nós vamos ter o núcleo do tipo, 2 verbos, né? Suprimir ou alterar, ou seja, suprimir a retirada da marca ou alterar, transformar a marca existente em outra, né? E temos o elemento normativo indevidamente. Por óbvio que se não houver a presença desse elemento normativo, não há o crime. Por exemplo, pode haver a supressão de uma marca porque alguém comprou o gado. Então, alguém compra o gado, tira a marca do proprietário anterior e coloca a sua própria marca. Nesse caso, não há presença do elemento normativo indevidamente, logo não pode haver o crime aí de supressão de marca por falta dessa elementar, né? É crime comum, né? Qualquer pessoa pode praticar e, quanto ao sujeito passivo, nós vamos ter o dono, né, do animal, né? Quanto ao elemento subjetivo, também nós vamos ter o dolo, e aqui não há o especial fim de agir no artigo 162, como há no 161. Aqui o dolo é genérico, né? O tipo penal fala meramente em suprimir ou alterar a marca, sem nenhum objetivo por parte de quem pratica a conduta. E o momento consumativo é com a supressão, alteração da marca ou sinal, com a retirada da marca ou com a transformação da marca em outra marca. Observar, né, que como fala em animais, esse dolo tem que ser vontade de praticar a conduta em vários animais, né? Então, mesmo que ele só consiga praticar em um, o dolo tem que ser praticar em vários. Encerrado o capítulo da usurpação, nós temos um capítulo chamado dano. Então, o dano vai estar
o capítulo inicia no artigo 163, com o próprio crime de dano. Então, o 163 tem uma redação bem simples, que é destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. E temos um parágrafo único que tem 4 incisos, que é o dano qualificado. Então, o dano vai ser qualificado com violência à pessoa ou grave ameaça, com o emprego de substância inflamável ou explosivo, se o fato não constitui crime mais grave, contra o patrimônio da União, de Estados, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. E, por fim, qualificando o dano por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Então, essas são as hipóteses das qualificadoras do crime de dano. Como objetividade jurídica do artigo 163, nós vamos ter a própria propriedade, incluindo a posse legítima. Então, por exemplo, tem suas mãos. Por exemplo, você vai na biblioteca da universidade e pega um livro. A propriedade continua sendo da universidade, mas a posse legítima está com você que pegou o livro regularmente, né? Obviamente, exclui-se a questão da pessoa não pegar o livro regularmente. Aqui, pessoal, não importa se a propriedade ou a posse é de pessoa física ou jurídica, né? O aluguel de um veículo pode ser realizado por uma pessoa jurídica, né? Então, a propriedade é do locador e a posse está na pessoa jurídica, que é locatária do veículo. Quanto ao objeto material, nós vamos ter coisa ali, móvel e imóvel. Então, o crime de dano não faz essa diferença. Que, por exemplo, nós tínhamos no furto, no roubo, somente a coisa ali móvel, ou na usurpação somente a coisa imóvel. Observar que a gente já viu esses conceitos de coisa perdida, coisa abandonada, quando estava falando do furto, e que vai se aplicar aqui a coisa alheia também no dano. Então, a coisa perdida, ela não é alheia, certo? Então, a coisa perdida tem dono, apenas não está na posse do dono, mas não há crime se a coisa é própria, então faz parte do direito de você dispor da coisa, desde que não pratique outros crimes, né? Obviamente. Quando você é o proprietário. Então, exemplo de coisas que afetam bem jurídico de terceiro, você destruindo mesmo que a coisa seja sua. Então, se você coloca fogo do seu carro para obter seguro, receber o seguro do carro, na verdade, em relação ao fogo que você bota no seu próprio patrimônio, não há crime, desde que não coloque em risco a coletividade, né? Não seja um crime de perigo comum. Mas em relação ao patrimônio da seguradora, há uma fraude. Então, no artigo 171, no parágrafo 2º, há uma fraude para obtenção de seguro, que é uma espécie de estelionato. Também, se você coloca fogo no seu carro, dentro do estacionamento, onde tem vários veículos, não há o crime de dano em relação à sua coisa, mas há o crime de incêndio, porque você está colocando em risco a propriedade de várias pessoas. Então, é um crime de perigo comum, um crime de incêndio, que é previsto no artigo 251 do Código Penal. Então, não há o crime quando a coisa é própria em relação à coisa, mas observe que a conduta em relação à coisa pode causar outros crimes. Em relação a res nullius, quer dizer que uma coisa que não tem dono, nunca teve dono, e a coisa abandonada, res derelicta, aquilo que o dono abandona, né? Então ele está dentro da sua liberdade de dispor dentro do direito de propriedade existe essa possibilidade de dispor, de jogar a coisa fora, de abandonar. Então
Então, aquilo ali já não tem mais dono, se foi abandonado. E observar que, em relação a animais silvestres, domésticos ou domesticados, existe a Lei 9.605, de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Então, no caso de dano a animais, nós estamos aí, o crime, por exemplo, de maus tratos, do artigo 32 da Lei 9.605. Com relação a documentos, observar que pode haver um conflito aparente de norma com uma série de dispositivos do próprio Código Penal. Então, alguém que destrói um documento de outra pessoa, da qual ele não pode dispor, na verdade, ele está praticando o crime do artigo 305, que é um crime contra a fé pública. Por exemplo, alguém que destrói um contrato para que não se faça prova, ou que destrói a carteira de identidade de alguém. Na verdade, isso é um crime contra a fé pública, não é o crime de dano, não é contra o patrimônio. É o artigo 305 do Código Penal. Temos ainda também a destruição de documento, autos de processo, objeto de valor probatório, que fazem parte de processo judicial, praticado por advogado ou procurador, né, que se bota a mão nesse objeto ou nesse documento, nessa condição de advogado ou procurador. Não temos o crime de dano também, não se aplica o artigo 163. Na verdade, nós vamos ter aí um crime contra a administração da justiça, que é o artigo 356. Se essa destruição for em relação a um edital afixado por funcionário, ou um selo que lacre um determinado local por determinação de funcionário público, nós vamos ter a aplicação do artigo 336, também não é crime de dano, é um crime praticado por particular contra a administração em geral, então, crime contra a administração pública. E se a inutilização de livro e documento oficial que está na posse de funcionário público em razão do seu cargo. Aí é um crime também praticado por particular contra a administração em geral, crime contra a administração pública. Ainda temos, pessoal, não está aqui na lista, mas eu ainda posso citar outro exemplo, que é o artigo 314. O artigo 314 é um crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. Então, é um crime funcional, o funcionário público que pega um livro oficial ou um documento que está na mão dele e o destrói, certo? Também não é crime de dano, é um crime contra a administração da justiça. É tipo misto alternativo, quer dizer que se em mesmo contexto fático a conduta da prática de mais de um dos verbos, ou seja, a pessoa inicia inutilizando e depois destrói, na verdade só há um crime. Ainda os verbos deteriorar ou fazer desaparecer, né? Aliás, o verbo deteriorar, porque o fazer desaparecer, como não se sabe se houve a destruição, a inutilização ou deterioramento, nós não temos esse verbo de fazer desaparecer, então nós não podemos considerar como crime de dano apenas um ilícito civil. Então, a pessoa esconde a coisa do outro, não é crime de dano. Perder a coisa do outro não é crime de dano. Ainda podemos apontar outras condutas que não caracterizam dano. Por exemplo, pichação em edificação urbana. Seria a mesma lei lá do animal silvestre ou domesticável ou doméstico, lei 9.605. Então, a pichação em edifício, essa pichação que a gente vê pela cidade, ela é um crime ambiental. Então, ele está no artigo 65 da lei 9.605. Não é crime de dano.
É crime comum, qualquer pessoa pode praticar, inclusive o dono da coisa, certo, pessoal? Então, se a pessoa está na posse, a coisa está na posse de outra pessoa, o dono pode ser perfeitamente sujeito ativo. Enquanto o sujeito passivo é o proprietário ou possuidor legítimo. É um crime que só tem a forma dolosa, então não há previsão culposa do crime de dano. Um exemplo, se você vai manobrar o seu carro no estacionamento, e aí, por negligência, por descuido, bate no carro do outro, não há como imputar a essa pessoa o crime do 163. Obviamente, essa pessoa vai ser responsabilizada civilmente pelo o dano ao patrimônio, mas criminalmente não é possível. Agora, se você propositadamente bate no carro do outro para causar o prejuízo, aí sim nós vamos ter um crime de dano. É crime material, deve haver efetivo destruição ou deteriorização do patrimônio para que haja o crime. E, como é uma conduta pluriofensiva, nós vamos ter perfeitamente a possibilidade do crime ocorrer na sua forma tentada. Observação importante acerca da ação penal. Então, a ação penal do dano simples é privada, certo? Não é somente o proprietário da coisa, como a ação é privada, ele tem que entrar para iniciar o processo com a queixa-crime. Então, queixa-crime é peça inaugural do processo penal para a ação privada. Quanto à figura qualificada do parágrafo único, nós vamos ter alguns incisos, né, como já comentei, com violência, pessoa ou grave ameaça, né, na verdade a violência tem que ser contra a pessoa, também não pode ser contra a coisa, né, contra a coisa já é inerente ao crime de dano, né. Crime ofensivo, porque quando se fala em violência à pessoa ou grave ameaça, nós vamos ter aí, além da propriedade, a integridade física do agente e a liberdade individual, né? Então, quando se fala em violência à pessoa, a integridade física e grave ameaça à liberdade individual. Em relação a essa violência ou grave ameaça, o STJ entende que tem que ser anterior à destruição da coisa. Se for posterior, nós vamos ter mais de um crime. Quando o dispositivo fala com violência à pessoa grave ameaça, ele fala claramente que aplica-se a pena também cumulativa à pena da violência. Então, nós temos aí um concurso material necessário, né? Então, se é a mesma conduta, a destruição da coisa e a violência contra a pessoa, nós vamos aplicar a pena do dano qualificado e mais a pena correspondente à violência, por exemplo, uma lesão corporal, que é previsto no artigo 129 do Código Penal. Nesse caso, pessoal, a ação penal não é mais privada, ela é pública e incondicionada, certo? No caso do inciso 1. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, desde que não cause perigo comum. Lembre do exemplo que eu dei agora há pouco, do carro incendiado num estacionamento, colocando em risco o patrimônio de várias pessoas. Nesse caso, há crime de perigo comum, a propriedade de várias outras pessoas estão em perigo. Não precisa que o fogo chegue na propriedade, porque quando se fala em crime de perigo, a gente está falando de probabilidade de dano, e não de dano em si. E, nesse caso, como o dispositivo fala, desde que não haja crime comum, é expressamente subsidiado, né? Como eu acabei de falar. Se há o perigo comum, aí nós vamos ter que não há aplicação do crime de dano, mas do crime por exemplo,
No incêndio, o artigo 250, né? Se falar em substância inflamável, é aquela que causa o fogo, né? Então, seria incêndio, o artigo 250. Ou explosivo, né? Que aí é o crime de explosão do 251. Contra o patrimônio de União, Estado, município, empresa concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista. Então, contra o patrimônio do Estado, né? Todos os entes federativos. Só um detalhe, pessoal. Isso é pacífico, viu? Pelo lapso legislativo, nós temos aí os entes federativos. União, Estado, município, certo? Não há previsão de qualificadora para o patrimônio do Distrito Federal, certo? Então, o patrimônio do Distrito Federal não qualifica o crime. Ou propriedade de concessionária de serviço público, né? Então, o que é concessionária de serviço público? Aquelas que prestam serviço, né? De comunicação, de transporte. Nesse caso, pessoal, o que justifica a proteção do bem de concessionária de serviço público, apesar de não ser um ente público, é a questão da supremacia do interesse público sobre o privado. Isso é um princípio da administração pública, e não do... É um princípio do direito administrativo, e não do direito penal, né? Então, a supremacia do interesse público sobre os privados, né? Então, o que é público se sobrepõe ao que é particular. E, nesse caso, o STF entende que não há a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Nesse caso, do inciso terceiro, porque em relação ao crime de dano em si, há, né? A pessoa quebra o lápis do outro, isso é um patrimônio insignificante, né? Já falei, né, que em relação ao patrimônio do Distrito Federal, há entendimento que o dano é simples, então, isso tem outro reflexo, né? Além do dano ser simples, nós temos aí como só é ação pública incondicionada, o dano qualificado, nesse caso do patrimônio do Distrito Federal, ainda tem essa condição, que a ação seria privada. A divergência doutrinária entre STF e STJ acerca de dano na cela para fuga de preso, o STF entende que há o dano qualificado e o STJ entende que não há crime. Eu vou fazer uma pequena explicação de onde é que surge essa discussão. Vejam só, pessoal. Evasão de preso mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Isso é um crime contra a administração de justiça. Isso quer dizer que o preso fugir só é crime se ele fugir com violência à pessoa. Se ele fugir com violência à coisa, por exemplo, quebrar a grade, não é crime. Não há o crime dele fugir. É apenas uma falta grave, punida administrativamente no âmbito da execução penal. Aí surge o questionamento: mas ele não quebrou a grade? Tudo bem que ele não existe o crime de evasão do preso, da fuga do preso, porque ele não praticou violência contra a pessoa. Mas então ele tem que responder pelo dano qualificado. Esse é o entendimento do STF. Dano qualificado porque a cela é propriedade do Estado. O STJ entende que não, que nem crime há nesse caso. Por quê? Não há dolo de dano nesse caso, há falta do elemento subjetivo, dolo de dano. Na verdade, o preso serra a grade ou quebra o cadeado porque ele tem a intenção de fugir. E a grade, o cadeado, estava ali meramente impedindo que ele fugisse. Então, esse é o entendimento do STJ. No caso de dano à cela para a fuga do preso, não há crime nenhum. No caso do STF, ele considera que há dano qualificado.
Por fim, pessoal, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Então, motivo egoístico aí, no caso, aquele motivo que expõe um individualismo excessivo. Vamos supor que a pessoa tem inveja porque o outro tem um carro melhor, e aí acha que se ele não pode ter o carro melhor, ninguém tem. Então, esse é o motivo que ele danifica o carro alheio. Então, nesse caso, é um exemplo desse motivo egoístico. Ainda, para alcançar uma vantagem pessoal, né, também pode ser considerado. Na questão do prejuízo para a vítima, prejuízo considerável, não é considerado o valor do bem em si, mas o valor do bem em relação à situação econômica da vítima, certo? Então, é um bem que aparentemente para alguém não tem valor nenhum, porque ele tem posses, né, uma pessoa de posse, para outro pode ter um valor considerável, né? Nesse caso, aí aqui a regra geral para o crime de dano é ação privada e desse dispositivo aqui. Dos demais, a ação seria pública. Conforme combinado, né, eu vou parar por aqui, a gente continua do artigo 164 no próximo encontro.